Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fichas para Estudar. O vídeo de hoje é a continuação da matéria que eu tenho estado a falar ultimamente sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Tal como prometido nos outros vídeos, trago-vos então alguns problemas sobre esse tema. Antes de começar a resolver aqui estes dois problemas que trago no vídeo, para este vídeo, quero-vos explicar mais ou menos o que é que acontece ou como é que vocês descobrem qual dos dois é que vão utilizar para resolver o problema, ok? Então, pelo tipo de problema, pelo tipo de enunciado, dá para entender, porque as questões normalmente são bastante diferentes. Por exemplo, quando tem que resolver com o máximo divisor comum, normalmente são coisas que têm que se distribuir, ou que se vão agrupar, ou que têm que dividir. Portanto, dá para perceber pelo problema em si que tem que fazer o máximo divisor comum. Quando é para fazer com o mínimo múltiplo comum, portanto, os múltiplos vão-se repetindo, não é? Então, o que é que acontece? São problemas que normalmente se referem a algo que acontece de tempos em tempos. Exemplos: alguém que toma um medicamento de X em X horas, ou duas pessoas que se encontram num determinado sítio de tantos em tantos dias. Portanto, têm esse tipo de situações problemáticas fáceis de reconhecer para perceberem qual dos dois é que vão utilizar. Então, vamos ver aqui o primeiro problema. Temos: a Ana e o Carlos começaram hoje a frequentar o complexo desportivo do seu bairro. A Ana a praticar natação de 6 em 6 dias e o Carlos a praticar judo de 5 em 5 dias. Daqui a quantos dias voltarão a encontrar-se no complexo desportivo? Então, reparem, tem aqui um problema tal e qual como eu estava a referir. É uma situação em que algo se repete de X em X dias, ou seja, tempo, ou normalmente costuma ser tempo, e aqui vão precisamente utilizar o mínimo múltiplo comum. Neste vídeo, para resolver estes problemas, eu vou usar o método dos múltiplos e divisores, ou seja, não vou usar a decomposição em fatores primos, nem o algoritmo de Euclides. Usarei isso depois noutras situações problemáticas. No de hoje vou fazer ou múltiplos ou divisores. Vou encontrar os divisores ou múltiplos comuns aos dois números que nós temos aqui. Então vou começar por fazer aqui os múltiplos de 6. Quando são múltiplos, nós vamos fazê-los ao mesmo tempo, está bem? Que é para irmos vendo assim que encontrarmos o múltiplo comum. Então, temos aqui 6, aqui 5. Podem começar por 0, mas eu costumo começar sempre pelo múltiplo que temos aqui. Aqui temos 12, 18, 10, 15. Aqui temos 24, aqui temos 20, 25... Aqui tenho 30 e aqui 30, ok? Encontrei. Tem mais, obviamente, porque os números são infinitos, mas encontramos o nosso múltiplo comum entre... desculpem, pus divisor. Entre 6 e 5, que é 30, ok? Então, daqui a quantos dias voltarão a encontrar-se no complexo desportivo? A Ana e o Carlos voltarão a encontrar-se daqui a 30 dias, ok? Este é o primeiro, está bem? Vamos ao segundo. Então, o que é que eu tenho? Diz assim: no passeio ao campo, a Teresa e a Joana recolheram 24 margaridas e 32 malmequeres. Ao chegar a casa, fizeram o maior número de ramos iguais. Quantos ramos fizeram? Reparem, então, novamente aqui novamente não, mas temos aqui um exercício em que temos que fazer grupos, temos que fazer ramos, não é? Temos que agrupar quantidades totais. Portanto, eu tenho um molho de margaridas e outro de malmequeres e tenho que fazer a divisão das flores para fazer raminhos. Então, obviamente, vou usar o máximo divisor comum. Então, vamos lá aplicar, mas em relação aos divisores. Vou fazer os divisores de 24. Tenho 1, ok? Sempre. É par, divido por 2. Por 3,
Vamos verificar somando os algarismos, 4, 5, 6. 6 é um múltiplo de 3, então sim, também consigo dividir por 3. Por 4 consigo. Por 5 não consigo porque não termina nem em 0 nem em 5. Por 6 consigo e encontrei aqui o que eu chamo o pico da montanha. Se não estão a perceber o que eu estou a dizer, eu vou deixar aqui um vídeo no topo para perceberem. Eu expliquei como é que, os 3 métodos diferentes para encontrarem o máximo divisor comum, e quando eu falo sobre os divisores eu explico esta técnica para facilitar o encontrarem os divisores de um número. Porque é que eu chamo pico da montanha? Porque quando encontram os dois números próximos que multiplicados dão o número que vocês do qual estão a encontrar os divisores, a única coisa que eu tenho que fazer para a frente é dividir o 24 por cada um dos números que eu coloquei anteriormente e o resultado fica à frente. Ou seja, 24 a dividir por 3, 8. 24 a dividir por 2, 12. 24 a dividir por 1, 24. E assim encontram os vossos divisores, ok? Depois, vamos fazer a mesma coisa para o 32. O 1 está lá sempre, o 2 sim, 3 não dá porque a soma dá 5, por 4 sim, por 5 não dá, 6 também não, 7 também não, 8 sim, ok? Encontrei o pico da minha montanha, não é? 4 vezes 8, 32. Então, 32 a dividir por 2 dá 16, 32 a dividir por 1 dá 32, ok? Então, divisores comuns. Tenho este, o 4, o 8 e só, ok? Então, o máximo divisor comum entre 24 e 32, vamos pôr todos, não é? Vamos pôr todos os que são comuns. 2, 4, 8. E eu sei que é 8. Então, a Teresa, vou pôr aqui a resposta, já não tenho espaço aqui, e a Joana fizeram 8 ramos, ok? E agora, uma pergunta que muitas pessoas ou muitos alunos costumam ter dúvidas, que é quando me perguntam qual a composição de cada ramo, está bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nas flores, imaginem que têm flores à vossa frente, sabem que têm que fazer 8 ramos. Quantas flores ficam em cada ramo? Então, o que vamos fazer simplesmente é dividir cada uma das quantidades de flores pelo número de ramos que eu sei que tenho que fazer. 38 a dividir por 8 dá 4 e 24 a dividir por 8 dá 3. Então, eu sei que tenho que fazer... Cada ramo tem 3 malmequeras e 4 margaridas. Não, enganei-me, desculpem, ao contrário. Margaridas, porque as 24 margaridas estão aqui margaridas. Ok? E 4 malmequeres. E vamos colocar assim, que esta é a composição de cada ramo. Ok? Espero que tenham sido claros os problemas. Vou trazer mais situações problemáticas para perceberem que tipo de situações é que podem ocorrer. Se tiverem alguma dúvida ou algum problema que não consigam resolver, já sabem, é usarem a caixa de comentários. Eu estou sempre a dizer isto, mas podem sempre deixar as vossas dúvidas por lá. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.